Olá, pessoal. Gravação que seria o terceiro encontro, né, para leitura do texto O Narcisismo, uma introdução. Estou sem energia na minha casa, então é impossível fazer em live. Estava até pensando em fazer em live, mas estou sem. Vamos ver até quanto que o computador aguenta para a minha luzinha ficar acesa. Estamos, então... Vamos ver em qual parágrafo. Lembrando, né? Eu leio pela edição da Imago. É uma edição bem antiga, então ela pode estar diferente. Na minha leitura pode estar um pouco diferente do que vocês vão ler. Deixa eu deixar assim para não ficar muito estourando no meu rosto, né, Luz? Então, eu já fiz duas leituras. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. No meu texto seria, então, o 11º parágrafo, onde Freud começa dizendo: tento, em geral, manter a psicologia isenta de tudo que lhe seja diferente em natureza. Então, tentem achar aí no texto de vocês. Acredito que não vai estar muito diferente. O Freud, então, nesse texto do narcisismo, ele tá falando sobre o inicialmente, né? Sobre o termo narcisismo. Ele começa dizendo sobre esse termo, sobre como é que se entende esse termo. E ele vai falar dessa relação que se tem de um eu que não está ainda formado, mas que ele diz que existe inicialmente uma energia voltada para o si mesmo, e depois uma energia que é jogada para o mundo, para os objetos. E aí ele vai dizer, a gente chegou nessa parte, que provavelmente haveria uma diferença nisso que está sendo como uma energia voltada para o si mesmo, entre aquilo que ele chama de pulsão, ou aqui ele fala instinto, né? Mas a pulsão de ego e a pulsão sexual. Então ele diz, olha, tem alguma diferença. Apesar da gente entender a pulsão sexual até voltada para o objeto, a gente sabe que inicialmente, pelas fases, né, do desenvolvimento, que ela é voltada para o si, né? É uma libido que percorre o corpo para o reconhecimento do si mesmo, inicialmente. Então Freud está aí mais ou menos nesse momento, né? Então vamos lá. Tento, em geral, manter a psicologia isenta de tudo que lhe seja diferente em natureza, inclusive das linhas biológicas de pensamento. Então, tudo aquilo que ele está pensando como psicológico, ele tenta diferenciar do que é biológico. Por essa mesma razão, gostaria nessa altura de admitir expressamente a hipótese de pulsão de ego e pulsão sexuais separadas, isto é, a teoria da libido. Então, ele fala, não, realmente a gente pode pensar de uma forma como duas pulsões, dois tipos de pulsões. Então, que a hipótese de pulsão de ego e pulsões sexuais separadas está longe de repousar inteiramente numa base psicológica, extraindo seu principal apoio na biologia. Então, ele acredita
que essas duas pulsões em separado, elas não são simplesmente psicológicas. Existe uma base biológica para se pensar dessa forma. Mas serei suficientemente coerente com minha norma geral para abandonar essa hipótese se o próprio trabalho psicanalítico vier a produzir alguma outra hipótese mais útil sobre as pulsões. Então, neste momento, ele está acreditando nisso, mas ele diz que ele pode abandonar essa ideia se, no decorrer da observação, da construção da teoria dele, lembrando que esse é um texto de 1914, então a gente já tem 14 anos de psicanálise, de um trabalho árduo do Freud, então não é sem experiência que ele está dizendo isso, mas ele diz: eu posso abandonar essa ideia se caso alguma coisa mudar. Pode ocorrer que, com mais fundamento e numa visão de maior alcance, a energia sexual, a libido, né? Então, a energia sexual em movimento, que a gente chama de libido, que percorre, que vai em direção, seja apenas o produto de uma diferenciação na energia que atua generalizadamente na mente. Então, ele diz que pode ser que o que se chama de energia sexual seja, na realidade, uma diferenciação da energia que a mente faz. Mas tal assertiva não tem qualquer relevância, que no final, clinicamente, realmente, né, não vai fazer tanta diferença assim, né? Porque existe e ponto, né? Pra gente, quando a gente trabalha clinicamente, é isso que conta, que vale, que a gente sabe que existe a energia sexual e a pulsão sexual e a libido, e que ela pode ser voltada para o eu e voltada para os objetos. Relaciona-se com assuntos que se acham tão afastados dos problemas de nossa observação e a respeito dos quais conhecemos tão pouco, que é igualmente ocioso contestá-la ou afirmá-la. Essa identidade primordial talvez tenha tão pouco a ver com os nossos interesses analíticos quanto o parentesco primordial de todas as raças da humanidade tem a ver com a prova de parentesco exigida a fim de se estabelecer um direito legal na herança. Olha que interessante a comparação que ele faz, né? Quer dizer, o fato de todo mundo, no fundo, ser parente de alguma forma, porque teoricamente viemos, né, de um mesmo grupo, teríamos vindo de um mesmo lugar, né? Somos todos parentes, vamos dizer assim, né? A humanidade inteira. Isso não diz nada quando você precisa comprovar que você é herdeiro, né, de alguém, né? Não é uma coisa, nada tem a ver com a outra, né? Você precisa de uma comprovação maior com relação à herança. Todas essas especulações não nos levam a parte alguma, visto não podermos esperar que outra ciência nos apresente as conclusões finais sobre a teoria das pulsões. É muito mais objetivo tentar ver que luz pode ser lançada sobre esse problema básico da biologia por uma síntese dos fenômenos psicológicos. Então, ele acredita que não haverá uma ciência que vai concluir isso que ele chama da teoria das pulsões. E eu tô pensando aqui se existe alguma... não sei se a neurociência traz alguma comprovação, talvez traga alguma coisa em relação a uma energia vital, uma
uma energia que funcione na gente, que faz o corpo funcionar e faz a mente funcionar. E que isso se mistura com a questão da biologia, né? do próprio organismo. Enfrentemos a possibilidade de erro, mas não nos deixemos dissuadir de buscar as implicações lógicas da hipótese em que, em primeiro lugar, adotamos de uma antítese entre as pulsões do eu e as pulsões sexuais, hipótese a qual fomos forçosamente conduzidos pela análise das neuroses de transferência e de verificar se ela se mostra destituída de contradições e se é profícua, e se pode ser aplicada também a outras perturbações como a esquizofrenia. Então, neste momento, Freud está dizendo que que ele acredita que existem essas duas pulsões, a pulsão de ego, né, a pulsão de eu e a pulsão sexual, que elas são separadas e que ele percebe isso, né, no trabalho com as neuroses de uma forma muito clara. Vamos lembrar ali, né, que toda a questão da histeria e da neurose obsessiva, que Freud já vinha trabalhando, e que realmente é isso que aponta, né, a pulsão de eu como essa questão da conservação do eu, que briga, né, com a pulsão sexual, de uma insatisfação, e que por isso que se constitui ali sintomas. Então ele está dizendo, olha, então a gente tem essa hipótese que está mais clara, que está mais óbvia e vamos trabalhar com ela até que talvez num segundo momento isso mude, né? E pode ser que isso mude e ok. Seria naturalmente uma questão diferente se provasse que a teoria da libido já fracassou na tentativa de explicar essa segunda doença, a esquizofrenia. Isso foi asseverado por Jung em 1912 e é por causa disso que me vi obrigado a entrar nessa última discussão, da qual gostaria de ter sido poupado. Na realidade, eu não sei exatamente o que Jung disse, tá? Teria preferido seguir até o fim o caminho trilhado na análise do caso Schreber, sem qualquer discussão de suas premissas. Mas a asserção de Jung é, para dizer o mínimo, prematura. Os fundamentos que apresenta para ela são deficientes, então o Jung provavelmente propõe alguma outra coisa com relação ao caso Schreber que Freud não concorda, né? E aí a gente vai saber o desfecho, né, dessas discussões, dessas discordâncias de Jung com Freud, com relação às hipóteses freudianas e às hipóteses junguianas. E Freud, para Freud estava indo tudo bem, né? E aí, em função do Jung, ele se vê obrigado a comprovar melhor, né, a sua teoria. Eu sempre digo assim que eu gosto muito desses textos de 1913, 1914, 1915, porque Freud parece que produz muito depois da briga, né? Produz no sentido de que ele dá mais consistência à sua teoria depois da briga com Jung. Parece que ele estava querendo realmente provar para o Jung aquilo que ele tinha estudado, que fica meio disperso assim na obra dele até esse momento. Mas aí nesse momento parece que ele precisa juntar tudo e dizer, ó, a teoria é isso, né? Está dizendo tal coisa. Parece que ele faz neste momento de vida. Os fundamentos que apresenta para ela são deficientes. Em primeiro lugar, recorre a uma confissão que eu teria feito de que fora obrigado, devido às dificuldades da análise de Schreber, a estender o conceito de libido, isto é, a desistir de seu conceito sexual.
Então, Freud diz que Jung teria usado uma conversa, né, talvez mais íntima com Jung, de que, talvez um pensamento do Freud, de que talvez ele tivesse que desistir no sentido de pensar que não seria sempre uma briga entre a pulsão de eu e a pulsão sexual que faria sintoma, que faria doença, né, na época. E a identificar a libido com o interesse psíquico geral, ou seja, a libido não necessariamente como sexual, como com essa energia sexual, ou da busca de uma satisfação sexual, mas como uma questão de uma energia psíquica. Ferenczi, 1913, numa crítica exaustiva à obra de Jung, já disse tudo que é necessário a título de correção dessa interpretação errônea. Posso apenas corroborar sua crítica e repetir que jamais fiz tal retratação no tocante à teoria da libido. Outro argumento de Jung, a saber, que não podemos supor que a retirada da libido seja em si mesma suficiente para acarretar a perda da função normal da realidade, não é um argumento, mas um ditame. Então, para Jung, não podemos supor que a retirada da libido seja em si mesma suficiente para acarretar a perda da função normal da realidade. Então, se retira a libido, a função da realidade se perde, desaparece. E aí o Freud diz, né, isso parece mais um ditame, né, uma obrigação, incorre em petição de princípio e poupa discussão, pois se, e como isso é possível, era precisamente o ponto que devia estar sob investigação. Né? Então, se você pensa desse jeito, então vamos investigar e ver se isso se comprova. Em sua grande obra seguinte, Jung simplesmente falha na solução que eu havia indicado. Ao mesmo tempo, escreve: ainda há o seguinte a ser levado em consideração, um ponto ao qual, incidentalmente, Freud se refere em sua obra sobre o caso Schreber, que a introversão da libido sexual conduz a uma catexia do ego e que possivelmente é isso que produz o resultado de uma perda da realidade. Isso é o Jung dizendo sobre o Freud. É realmente uma possibilidade tentadora explicar a psicologia da perda da realidade dessa maneira. Então, Jung diz que Freud diz que pela libido voltar para, depois que foi para o mundo, voltar para o eu, né, no caso do Schreber, é aí que se tem a perda da realidade, né? E é o que o Jung está contrapondo a Freud, né? Então, que isso não dá para supor isso, né? Que você retirar a libido se perde, retirar a libido do objeto, do mundo, se perde a realidade. Mas Jung não vai muito além do exame dessa possibilidade. Algumas linhas adiante, ele põe de lado com a observação de que essa determinante resultaria na psicologia de uma análise, não, de uma anacoreta ascético, não sei o que é isso. E não em demência precoce. Então, o que é uma anacoreta ascética? Vamos ver o que é. Peraí. Tão bom, né, ter o celular. Ascético.
Seria uma pessoa que... a explicação que deu foi em função do cristianismo. Então, uma pessoa que volta a si para as orações. Então, uma pessoa que fica voltada para si mesmo. Não que ela tenha exatamente uma demência precoce, mas que ela resolveu voltar para si mesmo para tentar uma transcendência, alguma coisa nesse sentido. Então, algumas linhas adiante, ele a põe de lado com a observação de que essa determinante resultaria na psicologia de um anacoreta cético não em demência precoce. Então, a simples retirada da libido do mundo externo, dos objetos para o si mesmo, faria com que a pessoa entrasse num ensimesmamento mais relacionado a essa tentativa de transcendência, essa meditação, né? Não é uma perda de contato com a realidade, mas uma tentativa de um contato maior consigo mesmo para um contato com algo superior, algo maior, né? Algo acima dele. Quão pouco essa analogia inadequada pode prejudicar-nos a resolver a questão, fica claro pela consideração de que um anacoreta dessa espécie, que tenta erradicar todos os traços de interesse sexual, mas só no sentido popular da palavra sexual, nem sequer necessariamente exibe qualquer localização patogênica da libido. Então, não existe um sintoma, não existe apresentação de uma patologia. Ele pode ter desviado inteiramente seu interesse sexual dos seres humanos. Contudo, pode tê-lo sublimado num interesse elevado pelo divino, pela natureza ou pelo reino animal, sem que sua libido tenha sofrido introversão até suas fantasias ou retorno ao seu ego. Então, Freud discordando dessa ideia do Jung. Essa analogia pareceria excluir, por antecipação, a possibilidade de se estabelecer uma diferenciação entre o interesse que emana das fontes eróticas e os outros. Então, existem outros interesses. Recordemos, além disso, que as pesquisas da escola suíça, por mais valiosas que sejam, elucidaram apenas duas facetas do quadro da demência precoce. A presença nele de complexos que conhecemos, tanto em indivíduos saudáveis como em neuróticos, e a similaridade das fantasias que nele ocorrem com mitos populares, mas não puderam lançar mais luz alguma sobre o mecanismo da doença. Então, não se sabe tanto sobre demência precoce. Podemos, então, repudiar a asserção de Jung, segundo a qual a teoria da libido não só malogrou na tentativa de explicar a demência precoce, como também, portanto, é eliminada em relação às outras neuroses. Então, o Freud dizendo que Jung ele é contrário à teoria da libido, como uma teoria explicativa dos sintomas, dos fenômenos patológicos, das neuroses e das psicoses. Então, o Jung como não colocando em consideração a teoria da libido até então apresentada por Freud. Vamos parar por aqui, porque daí a gente para na primeira parte e começamos a segunda parte do texto.